Tá no dele também. Estamos ao vivo. Olá, pessoal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Verifica aí, Leandro. Cria uma sala de convidado, não precisa. Minha irmã entrou, Leonor. Oi, meu amor, bem-vinda. Beijo grande pra você. A galera vai entrando aí, Olha, a gente derrubando tá tudo. ajustando. Bom, acho que é isso aí, né? Peraí, deixa eles... o Face, ele vai... No Insta, ele vai... O Insta, seu tá? meu tá estranho lá, mas tá funcionando. Tá? Bom dia, povos e povas. Bom dia, gente. Povo lindo que tá buscando autoconhecimento. Maravilhosa essa busca, né, interna. E nada melhor do que o Leandro para nos orientarmos aí para o caminho interno, que aliás Ou deixar o povo mais doido, né? Eu sou bom nisso, de deixar mais doido. também, ele deixa o povo tudo doidinho aqui. Gente, bem-vindo. Então, hoje eu tô aqui para entrevistar o nosso querido professor Leandro Reck Gêmeo. O Leandro, como todos sabem, mas para quem não sabe também, ele tem um instituto aqui na Vila Mariana, que é o Instituto de Bioconexão Semente da Vida, né? Hoje mudou, né? Hoje o nome é Bioconexão e Biometafísica Leandro Requigênio. Mas ainda acha como Semente da Vida. E a Rô é dentista, foi minha aluna, não de odonto, porque eu não sou dentista, vamos deixar claro, né? E também tem o consultório dela lá na Lapa, né? Isso, na rua Nossa Senhora da Lapa, perto ali do Mercadão, no centro da Lapa. Muito bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho de tudo. Isso mesmo, gente, eu tô mais de um ano pedindo pro Leandro, vamos fazer uma live que o povo tá pedindo para saber sobre os dentes, né? Mas como o Leandro dá o curso de biometafísica facial, que engloba tudo do rosto, né? Ele fala bem profundo mesmo, todas as partes do nosso rosto, o que significa, incluso também tá os dentes, né? A boca. Então eu amei porque eu fiz o curso. E aí a minha área bucal, então foi para mim um prato cheio, foi perfeito. Então hoje eu vim até aqui para ele poder falar um pouquinho mais a fundo para vocês sobre os dentes, sobre a boca, e quem quiser perguntar sobre alguma parte do rosto também, ele tá aqui para responder. E vamos lá. O legal é que a Rô, quando ela veio a primeira vez, ela veio para fazer só o curso de dentes, né? E aí nós colocamos, eu abri para ela só a parte da biometafísica dental, né? Bucal, né? E por que que é interessante essa parceria? Porque, como eu falei, eu não sou dentista. E os meus alunos que são dentista, ou ex-alunos até, tem que ser pelo mouse, ou ex-alunos até que foram dentista, né? Eles utilizam como pesquisa. Então eu falo assim, ó, dentro do meu conceito é isso, isso e isso. Mas como você tá com a mão na boca das pessoas, confirma, né? Usa esse laboratório. Porque pra gente ir validando até todo aquele conhecimento. Então aí a Rô, ela caiu bem de cabeça nessa parte, aprofundou bem no estudo da parte da boca e tal. E hoje faz um trabalho bem diferenciado, né? Porque ela utiliza essa avaliação biometafísica. Porque o que a gente tem que entender? Tudo que acontece no corpo, quando eu falo corpo, organismo, eu estou falando tudo, desde formato, desde dente, os olhos, órgãos internos. Tudo que acontece é em função de algo, entre aspas, metafísico, né? E o que é metafísico? Metafísico é tudo aquilo que você não pega, é tudo aquilo que é invisível, mas tem influência no seu organismo. Vamos melhorar isso. Como assim invisível? O que é invisível? Pensamento, impegável, intocável. Então, como eu estou pensando e reagindo ao mundo vai influenciar todas as minhas estruturas corporais, né? Desde formato, desde posição de dente, desde qualquer coisa que pode acontecer nos olhos, na boca, nos órgãos internos, tudo isso é gerado em função de uma crença, em função de um padrão de consciência, em função de um hábito que eu tenho vício e repito, né? Então isso que a gente tem que entender. A partir do momento que eu entendo que está aqui e eu consigo mudar isso aqui,
automaticamente vai ter uma mudança física, uma mudança estrutural, ou no caso da Rô, por exemplo, que trabalha na área de odontologia, vamos dizer que a pessoa vai lá para fazer um aparelho. Se você não entende o porquê que aquele dente desalinhou, porquê que aquilo está assim, 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 você vai pôr, e muitos odontólogos, né, é o odontólogo que fala, né, tem como experiência, porque eu tive vários alunos, de falar assim, puxa vida, fiz, alinhou, mas passou um determinado tempo, voltou da mesma posição. Não acontece muito Sim. disso? Por quê? Porque o padrão mental é o mesmo. Então, às vezes, não adianta só eu investir no físico. Eu tenho que ter uma junção entre o físico, energético e mental. Porque, como eu falei, toda mudança, a origem é mental. Não adianta. Aquele mental dispara um sentimento ou emoção. E aquele sentimento e emoção é o que vai o quê? Influenciar os nossos genes. E de acordo com essa influência nos genes é o que vai mudando toda a estrutura. Mudou aqui, muda a química, muda a influência nos genes. Mudou a influência nos genes, aquele tratamento que você está fazendo a nível físico vai ter um resultado muito melhor. Porque nós agimos nos 3 níveis, né? Olha, gente, que legal. E assim, é muito legal falar sobre isso, Leandro, porque até me veio uma questão aqui, que tem pessoas que falam assim, às vezes estão cheios de doença, estão cheios de coisas no corpo e falam, mas eu sou assim e não mudo, né? Então, assim, por isso, então, a pessoa tá com aquele tipo de doença no corpo, com aquele tipo de problema e nunca melhora. Por quê? Porque não tem uma mudança energética, mental. É assim que você quer mostrar? Exatamente. Não dá, veja bem, não existe eu não mudo. Porque tudo que existe no universo está em constante mutação. Nós estamos em constante mutação, né? Só que a questão é, às vezes eu vejo muito, eu gosto de brincar muito disso, né? Porque o pessoal adora falar de signo, dessas coisas, né? Só que eles vêm de uma forma muito, vamos pôr entre aspas, adormecida. Ah, eu sou assim porque eu sou tal signo. Não, você é assim porque você quer estar assim. Se você usar a informação, usando aí como base, os signos em si, eu vou ter que olhar o quê? O que falta em mim? Ah, eu sou isso, mas o que está faltando? Está faltando isso, isso e isso. Se eu coloco o que está faltando na minha vida, automaticamente gerou uma mudança de hábito. Se mudou uma mudança de hábito, muda totalmente a reação com o ambiente, a reação com você mesmo, tá? Então, nós podemos sim mudar. Agora, se a pessoa não quer mudar, problema dela. É porque ela gosta de sofrer. Porque a mudança está aí para todo mundo. Todo mundo pode. Tá? E a vida pede mudança o tempo todo, né? Sim, a vida... Não dá pra gente chegar aqui de um jeito, crescer de um jeito e ir embora do mesmo jeito, né? Geralmente a gente está sempre em constante mudança, em constante evolução, vamos dizer assim, né, Leandro? Eu não gosto muito do termo evolução, eu particularmente. Porque eu não acredito em evolução. Mas eu não vou entrar nisso, que nós vamos longe nisso, né? Mas eu diria o seguinte, que para você realmente ter uma transformação, estar aqui nesse mundo de uma forma prazerosa, feliz, você tem que retornar à essência e não pensar em evolução. Porque nós estamos sim em constante transformação. Agora, essa transformação nem sempre é positiva. Porque nós vamos adquirindo tantas experiências, tantos conhecimentos, e cada um vai alimentar, uns vão alimentar conhecimentos e experiências boas, e outros vão alimentar conhecimentos e experiências ruins. E 90% da humanidade alimenta experiências e conhecimentos ruins. Por isso de tanta doença, de tanta dor, de tanto sofrimento. Agora, se você tem mais clareza, você tem uma ótica diferente, consegue se perceber, aí você vai ter melhores escolhas. Se você tem melhores escolhas, você tem melhores químicas. Se Sim. você tem melhores químicas, a reação interna é totalmente diferente. Sim. Né? Eu acho que o se perceber, esse olhar, que nem você falou, a gente veio para retornar a nossa essência, né? Então, esse é uma percepção, é um olhar para si, que é o que quase todos nós, né? Claro, tem pessoas que não, que já estão buscando, mas a maioria de nós, a gente está sempre olhando para fora, olhando o mundo, mas não olha esse mundo aqui, né?
A questão é assim. Esse mundo que está fora de vocês, que 90%, pode pôr até 100, hein? 99,99% das pessoas estão acostumadas a olhar para fora, é um mundo que cada um vê de uma forma. Nós estamos no mesmo lugar, a Rô vai olhar o mundo de uma forma, eu vou olhar de outra. Assim como cada um de vocês vê de uma outra forma. Mas o verdadeiro mundo que está construindo esse mundo interno é esse mundo aqui. Então, quando eu aprendo a fazer um cultivo interno, olhar para dentro, perceber as minhas reações mentais, que é a primeira que acontece, é o primeiro passo para eu ter uma ótica e mudar minhas escolhas. Porque as pessoas adoram falar, eu queria tanto ter uma pessoa para ter um papo cabeça. Não é com a pessoa que você tem que ter um papo cabeça, você tem que ter um papo cabeça com a sua cabeça. Porque ela está o tempo inteiro falando. E as pessoas, por não aprenderem a olhar para dentro, estão o tempo inteiro reagindo àquelas diálogos que geram sentimentos sem perceber. E é aí que vai acontecendo todos os, entre aspas, probleminhas. Todos os nossos conflitinhos, né, que a gente... Olha, gente, olha que o Leandro, ele é uma máquina de conhecimento, é maravilhoso. Ele fala sobre tudo, os cursos dele aqui englobam tudo mesmo, todo o nosso corpo todo. Então, não é uma parte aqui, não é fragmentado. Então, ele fala sobre o todo mesmo, então é maravilhoso. Eu, quando entrei para estudar a boca, né, eu vim fazer a biometafísica facial, que é a leitura do rosto. E a bucal envolvia a biometafísica facial. Então, assim, eu tomei consciência de muita coisa que eu nunca tinha escutado falar na minha vida. Então, assim, realmente é um curso maravilhoso. Tiveram pessoas da minha turma que estavam de cirurgia marcada e se curaram, né, Leandro? Nos cursos dele, as pessoas... O que acontece? Ele dá consciência para nós. Porque se eu não vejo o problema, como que eu vou mudar? Eu só mudo a partir do momento que eu tomo uma consciência. E se tem alguém me mostrando o caminho, me dando consciência daquilo, e aí virou aquela chave, aí acontece a mudança, acontece uma cura. Muitas vezes, né? Isso, vai depender daquilo de novo, né? Nós vamos cair na escolha da pessoa. É o que eu falo. Você tem um poder interno infinito. Tanto é que da mesma forma que existe um infinito fora do seu corpo, existe um infinito aqui dentro. Se você usar toda essa farmácia da sua mente a seu favor, não existe doença. Porque veja bem, dentro dos nossos, se a gente falar do nosso organismo, dos nossos genes, nós vamos ter lá 200 mil divisões de genes, que formam trilhões de químicas diferentes ali. Ou seja, dentro desse mundo tem todas as doenças e dentro desse mundo tem todos os remédios. Tá? Então hoje eu estou saudável. Se o meu padrão mental acionar um determinado gene que produz uma química que é hostil ao meu corpo, eu fico doente. Mas por quê? Porque eu estou tendo pensamentos e reações hostis. Quando eu percebo isso, que só vai se perceber olhando para dentro, automaticamente eu vou escolher, opa, essas reações que eu estou tendo são boas ou são ruins para mim? Pelo jeito não são boas. Eu quero continuar, vou falar um termo científico, me fudendo? Ou eu quero mudar? Se eu quero mudar, quero estar mais saudável, eu vou observar e olha, eu caindo no erro, mas dessa vez não. E cada vez mais você vai ter uma ótica que você erra menos, né? Até que você erra muito menos. E errar muito menos não é com os outros, porque você só erra com você mesmo, não adianta. Por isso que nós somos seres individuais. Se eu erro comigo e a Rô não gostou, ela não gostou porque foi escolha dela não gostar. Às vezes eu nem sei, às vezes eu fiz uma coisa que eu acho que foi boa e para ela foi ruim, porque ela interpretou como ruim. Então eu não tenho poder de mudar o mundinho dela, nem ela o meu. Mas eu tenho todo o poder para transformar esse mundo aqui. Nossa, e o Leandro falava isso, gente, na aula a gente ficava com os olhos assim, arregalados, que ele falava assim, não é o que fizeram com você, é o que você interpretou, a interpretação que você deu com o que fizeram com você, porque não tem nada com você, né? O que o outro fez é do outro. Isso, o que você, a sua interpretação daquilo é que faz toda a diferença, né, Leandro? Exatamente, porque é essa interpretação que a gente chama de reação. E como eu reajo,
produz química, sempre, sempre. Então tem que estar atento, como eu estou reagindo ao mundo, como eu estou reagindo ao meu relacionamento afetivo, como eu estou reagindo ao meu relacionamento social, como eu estou reagindo a qualquer ambiente que seja, né? E aí, se eu consigo perceber isso, pronto, aí eu consigo escolher mudar. Se eu tiver cego, por isso que falam em estar na escuridão e a pessoa que acordou, o tal mito do iluminado. Iluminado não é iluminado, só tem uma ótica diferente. Só consegue ver com mais clareza, por isso luz e iluminação. Nossa, tinha um véu, eu só fazia merda. Nossa, como tá claro, se eu fizer isso, vai gerar isso. Se eu for por aqui, vai ser claro, não vai ter problema. Então é só que só consegue acontecer isso olhando para dentro. Não tem outra maneira, né? Sempre. Só que as nossas experiências, não só, eu posso ir até além, tá? Não só experiências dessa vida, as pessoas se compreendem nisso. Mas às vezes você tem experiências de dores que vem lá de trás. Por mais que a memória, entre aspas, foi apagada, você já foi condicionado a reativar aquela memória. Então, às vezes, você está preso num ciclo repetitivo de 1 milhão de anos aí, ó. E quando você olha para dentro, é onde você se liberta. Por isso que eu falo, não é evolução, é retorno à fonte. Porque o que te tirou da clareza é exatamente as experiências. Experiência é sinônimo de conhecimento. E aí, não sabendo usar o conhecimento, ele te aprisiona, né, Leandro? Exatamente, cada vez mais. Cada vez mais. E, gente, agora vamos falar um pouquinho aqui. Leandro depois vai passar o telefone dele, o endereço da escola, para quem tiver interesse em buscar esse caminho interno, essa liberdade. Porque eu vou falar para vocês, é uma liberdade. É delicioso você poder olhar o mundo, porque o mundo vai estar aí do jeito que ele é. Né? A política vai estar aí, né, Leandro? As pessoas vão estar fazendo o que fazem, pessoas matam pessoas, só que você vai ter um outro olhar, porque sempre vai acontecer, né? A mudança é interna, como você olha isso lá fora. Exatamente. Né? Então, só existe uma mudança interna. É interna, não tem outra. Então, isso aí, partindo desse princípio, a mudança é interna, é nossa, é individual de cada um. E agora vamos falar um pouquinho, o Leandro comentou aqui sobre até os dentes, né? Eu mexo com aparelho ortodontista e eu faço alinhamento de dentes. Já chegaram vários pacientes lá no consultório com um dente que elas já tinham usado aparelho com outros profissionais e um determinado dente, ele voltava, ele entortava. A menina falou que com a contenção de baixo, aquele dente ia para trás. Era a terceira vez que ela ia tentar pôr aparelho, ela falou que era a última. Aí eu dei uma consciência para ela que o Leandro, através do estudo que eu fiz com ele, aquele dente representava o pai do lado, o meu relacionamento com o homem do lado afetivo. E eu perguntei para ela se ela tinha conflito com algum homem. Ela falou que há mais de 10 anos ela não conversava com o pai porque ele não queria contato, só que ela tinha uma frustração por não poder falar com ele. E aí o que acontecia? O dente dela do relacionamento toda vez ela para trás. Então eu falei, vamos tentar, vamos colocar, mas mesmo que você não consiga falar com o seu pai, elabora isso dentro de você. Né? Isso aí não pode te gerar um incômodo, um conflito, e não falar com o seu pai, porque o dente vai voltar, porque tá com o disjuntorzinho ligando e desligando, né? Exatamente. E você acredita que a gente colocou o aparelho, arrumou, já faz acho que 1 ano e 2 anos já quase. O dente dela tá retinho. Então, você vê, ele ia para trás. Para trás é exatamente, eu não consigo ter a ação. E pelo que você falou, ela não tinha a ação de falar com o pai. Então é onde tem um recuo, né? Um recuo, exatamente. Agora, quando existe uma hiperatividade, existe uma imposição, aí ele tem uma tendência à projeção, né? Porque eu quero impor do meu jeito. Agora, quando eu não tenho força para avançar, ele recua. Aí eu tenho esse entendimento, consigo entender a pessoa, porque assim, aquilo que eu falei, não existe pai e mãe ruim, existe como eu vi, né? E como você vê, é exatamente a reação que você vai ter e as químicas que vão ser formadas. E tudo no nosso corpo, cada dentezinho vai ter uma informação que vem dos seus genes, não adianta. Né? Não tem para onde correr, não né? Não tem para onde correr. Os genes são considerados a matriz da vida. Então tá lá seu código.
E quando você interpreta o mundo de uma forma, aquele genzinho lá, que está relacionado àquele dentinho, ele vai desligar o interruptor. Então sempre vai ser essa resposta. É ele que comanda tudo. Né? Só que quem comanda ele é a forma pensamento. Olha que doido. Então a minha forma pensamento manda um estímulo, e esse estímulo que foi lá produziu química e me mantém preso naquele vício de pensamento. Aí quando eu tenho entendimento, eu vou começar a limpar toda aquela química. Mas é bem isso. Tudo que se projeta mostra uma hiperatividade, vamos por assim. Tudo que recua mostra uma falta de ação, exatamente. Porque eu estou para trás. Olha só, vamos pensar isso num termo simples. Para você vencer na vida, para você trabalhar, para você fazer qualquer coisa, você tem que andar para frente ou para trás? Para frente, né, gente? Então eu tenho que andar, é onde eu vejo, é onde eu vou. Então tudo que está para frente é onde eu estou indo buscar, eu estou impondo, eu estou colocando. Agora, quando eu estou com medo, eu ando para trás. Entendeu? Então tudo que é insegurança recua. Tudo que é segurança, se é normal, vai estar em caminho normal. Mas quando eu estou hiperativo, muito acelerado, é onde aquele determinado ponto projeta. E é muito legal também isso, porque tem pacientes que às vezes vão lá e eles têm problema num dente que vem de muito tempo. Troca de dentista, faz uma coisa, o dente não dá certo, né? E eu tenho bastante paciente que vai lá e fala, puta, aquele dentista não prestou. Nossa, foi um dentista que me fez um trabalho horroroso, assim. Aí você começa a conversar e não tá no dentista. Às vezes o dentista faz o melhor dele. Sim. Só que como o paciente tem aquele padrão, aquele vício repetitivo, aquele conflito lá não resolvido, vai dar em algum momento algum problema novamente naquele dente. Sim, sempre, vamos bater de novo na tecla. Nunca o problema é o outro. Sempre o problema sou eu. Quando você tiver clareza para assumir isso, é o primeiro passo da transformação, tá? Tem uma pergunta ali da Marisa. Marisa, se eu não me engano, é minha aluna de Portugal, tá? Que ela, é possível que nós, quando temos um problema... entrou a mensagem bem na frente, né? E não... Peraí que já é bom sair. Que o Leandro enxerga bem, gente. Temos filhos pequenos e estão na vibração dessa energia de 0 a 7 anos e vão ser eles que vão ficar doentes. Vamos lá, Marisa. Existe sim esse conceito, mas na minha linha é um pouco diferente. Existe uma influência, tem lá sim, a sua matriz genética está lá. Então é como se fosse uma antena. O que você tem, eles têm uma tendência a ter. Mas quanto mais novinho, mais nessa frequência, tá? Mas eu não ponho como 100%. Na minha linha é 50%. Porque a criança, ela já traz uma memória etérica que ela construiu essa nova realidade. É que agora fica complicado eu aprofundar e explicar isso para vocês, porque seria um outro tema. Mas quando a gente faz a passagem, no momento da passagem, eu já estou criando a minha nova realidade, tá? Por isso que eu falo, tudo é você, nada é externo. O único universo que influencia você é seu próprio universo. No momento da passagem, que é da morte, você já criou uma nova realidade. E se você se culpa naquele momento, você já está criando uma realidade doente. Então aquilo já vem de você. Agora, por que a influência da mãe, do pai? Porque pode ser que eu já criei aquela realidade para mim e ali teve me sumiu o termo agora. Vamos dizer que quando eu estou na gestação, a mãe passa por alguma situação que me remete à memória do momento da minha passagem. Então aquilo já começa a ligar. Então são sementinhas que vão ligando. Mas não é realmente da mãe. Praticamente é do próprio ser, tá? Existe uma influência, mas não 100%. Espero que tenha respondido dentro do meu conceito, tá? E Leandro, fala um pouquinho pra gente sobre quando as pessoas têm muita gengivite, que é sangramento em excesso na gengiva. Tá. Às vezes, porque assim, às vezes no consultório, nós temos gengivite, temos as periodontite. Periodontite é quando o paciente começa a perder osso, o sangramento é em excesso mesmo. Tem mais bactérias no dente, né? Uhum. E gengivite tem sangramento, a gengiva fica avermelhada, fica inchada.
E às vezes tem pessoas que têm sangramento e nem tá ainda no grau de gengivite, mas a gengiva sangra, vai escovar, sangra. Às vezes ela passa um fio dental, sangra. Tá. O que poderia ser? Então, vamos lá. Sempre que tem uma sensibilidade que gera sangramento, isso já mostra que essa pessoa está num período de infelicidade, vamos por assim. Porque a perda de sangue, o sangue no conceito ancestral, ele está ligado com a energia da vida. Pode ver, vida é alegria, tá? Sempre que você perde sangue, como que você fica? Sem energia, sem força. Pálido. Pálido, perde toda a força. Então, por isso que falam que o espírito mora no sangue. Então, quando tem muita tristeza e tá pegando... É uma tristeza junto com uma certa preocupação, porque ela dá uma fragilidade na parte muscular, não é isso? Sim, já é o músculo. Então, a pessoa que está muito preocupada, pensamentos obsessivos em algo que não fez bem. Então, aquilo enfraquece toda essa parte de carne, vamos por assim. Agora, quando afeta os ossos, já entra a parte de insegurança muito forte, que também leva uma... Eu estou tão inseguro, não consigo fazer, tenho sempre o medo, ele é... Veja bem, todas as emoções é subproduto do medo. Então, o medo, a insegurança sempre vai afetar ossos. Só que esse medo pode gerar preocupação, esse medo pode gerar tristeza, esse medo pode gerar raiva, né? Então, toda emoção é subproduto de insegurança. Você vê, o que é preocupação? Medo do que pode acontecer. O que é tristeza? É a carência, eu vou a criança que não pode perder, né? Então, sempre ele vai estar como subproduto. Agora, afetou osso, a insegurança está muito forte. Afetou musculatura é porque eu estou com pensamentos obsessivos sobre aquilo. Não sai da minha cabeça. Aí é onde vem uma tristeza com excesso com pensamentos obsessivos. Aí vem uma tristeza com uma insegurança profunda. Aí é onde vai afetando toda a parte óssea. E não vai ser só na boca. Você vai ver que às vezes o dente pode ficar mole, Sim. Né? Às vezes ela já está com dores articulares. E aí, dentro de uma avaliação, nós vamos ver o que mais está envolvido. Se tem dores articulares, se as unhas estão fracas. Cada padrão vai me levar para um tipo de tratamento diferenciado. Sim. Porque é o que a gente fala. Uma única enfermidade pode ter 1000 causas. Numa visão básica, nós vamos pôr, é uma insegurança com tal. Mas, quando você olha todo o contexto, já pode mudar todo o diagnóstico. Porque uma única, ela pode ser por energia de fígado, pode ser por energia de rim, pode ser por energia de pulmão. E o corpo está todo interligado, né, Leandro? O Leandro fala também no curso que o nosso dente se liga a um órgão. Por exemplo, quem tem problema de perda de osso no dente, está quebrando o dente, que é um osso, pode estar com energia... com deficiente do rim, né? Porque o rim é responsável pelo osso. Isso, e aí pode ser várias, porque olha que interessante. Quando a gente fala em rim, abre um puta de um leque. Porque o rim ele pode ter uma deficiência de yin, que é uma deficiência de líquido orgânico. E aquele dente vai estar fraco, mas vai estar seco. Já viu o dente que parece que está seco, poroso até? Sim. Então, porque tem uma deficiência de yin. Se você nutre o yin, o líquido orgânico, automaticamente aquilo aos poucos começa a tirar aquela porosidade. Porque o rim é responsável, o rim, quando eu digo, dentro de um conceito de uma medicina oriental. Tá? Se tiver algum médico vai falar que eu sou louco. Só que na minha prática clínica, tudo que eu falo é porque eu tenho experiência clínica, é o que eu vejo acontecer. Eu tenho meu laboratório, as minhas pesquisas. Então eu não sou refém de ficar lendo o que os outros publicam. Eu sou refém do que eu vejo acontecer. Eu crio uma estratégia terapêutica e vejo se aquilo deu resultado. E aí eu vou adaptando. Então, por isso que eu falo, o maior laboratório é aquele que você tem da sua experiência, não do que os outros escreveram. Tanto é que quando você fez o curso, o que eu falei? Eu tenho experiência, principalmente com os dentes frontais, porque é o que eu olho. Mas como você entra na boca da pessoa, observa se quando tem isso nos dentes mais profundos, se está passando por isso. Por quê?
Porque sai de um conceito teórico e passa a ser uma experiência clínica, realmente acontece. Nossa, de 10 casos, 8 deu o mesmo significado. Pô, é extremamente significativo. Tá? É assim que nós vamos crescendo. Porque eu vejo muita gente ensinar, aprende por livro, ensina, mas nunca atendeu, não tem experiência clínica nenhuma. E aí fica escravo do que escreveram e não tem base de vida. Sim. Né? Nada como a gente vivenciar, a gente olhar e ver que aquilo realmente tem realidade, né? Funciona, não funciona? Tem sentido, não tem? Se tem sentido, eu vou, opa, deixa eu aprofundar mais. Se não tem, falar, não serve. Sim, e no consultório eu uso bastante, assim, porque às vezes o paciente tá com um dente que ele, como eu falei antes, ele tá sempre com problema naquele dente. E aí eu mostro um caminho, eu falo, ó, você pode estar passando por isso, aquilo, assim, assado. Se a pessoa tiver realmente, der uma consciência, ela tiver pronta para absorver aquilo e se olhar, se ela pegou aquilo, trouxe para a consciência, resolve o problema, né? Sim. É muito legal porque a gente sabe, assim, na odontologia, na nossa odontologia convencional, a gente aprendeu o quê? O dente é isso e ponto. Pela metafísica, pela biometafísica, eu tive um outro olhar que vai além disso aí, além do que a gente está enxergando. Então, você fica um pouco mais profundo nisso e acaba que, às vezes, dando até um tratamento mais preciso para o paciente, né, Leandro? Sim, por isso que é aquilo que eu falo, né? Se eu entendo a pessoa e a pessoa tem consciência daquilo e ela realmente quer mudar, ela entendeu e mudou o hábito, automaticamente vai ter uma mudança química e uma mudança física, né? Então é muito importante se entender, porque muitos nem sabem o que são, quais dores têm, por que vê o mundo dessa forma, por que uns vê o mundo com medo de errar tão grande. O que aconteceu? Essas marcas vão estar no rosto, essas marcas eles vão estar no dente. Você pega, por exemplo, a pessoa que tem o dente aqui da frente separadinho. Né? Os dois dentes incisivos centrais separados, com um certo espaço. Era muito comum nas pesquisas que fizeram as pessoas sentir uma ausência. Olha só que interessante, a parte superior ela é yin, entre aspas, porque o lábio é yang, mas por reflexo interno, se esse é yang, esse passa a ser yin. Então tem uma relação muito com o feminino. Quando isso aqui separa... Explica aí, yin e yang, para quem não conhece, Lê, o que o yin é o lado feminino. O yin e yang ele é um conceito extremamente complexo, mas referente a masculino e feminino, vamos pôr yin como feminino e yang como masculino. Referente a masculino e feminino, tá? XX, XY, pronto. Que hoje está até perigoso falar masculino e feminino, né? Tá uma loucura, pelo amor de Deus. Bom, mas muito bem. Então, quando esse dente separa, mostra que a mãe e o pai lá, vamos dizer, a mãe, ela tem muita relação muito forte com o filho, porque ele está lá dentro, ele está vivendo tudo que ela sente. O pai fez o filho, mas se a mãe sente, veja bem, se a mãe sente que ele não é pai suficiente, o filho sente que não é pai. Tá? Porque está sentindo, então já começou um conflito dentro da barriguinha da mamãe. O filho já sente que não é o pai, porque não foi presente na cabecinha da mãe. E ele sente tudo aquilo. Automaticamente é comum, se a mãe não sente que é pai, sinal que ela já tem um problema de relacionamento. Então é por isso que falam que esse dente, quando dá separadinho, existe uma tendência a casamentos que não são... ou pais separados, que não é separado, não se sente junto, não se sente um casal. Porque na cabecinha da mãe, quando estava sendo formado, ela sentia que não era, que o cara não tinha atitude de pai. E no consultório, Leandro, eu tenho bastante paciente, bastante criança que tem o dentinho separado, e quando eu vou conversar, e realmente tem essa tendência mesmo. Né? Às vezes não é nem separado, mas vê que é conflitante. Sim, estão juntos, só mas... por estar. Só por estar. Estão juntos de corpo ali, mas o coração, o relacionamento já não está
tão legal assim. Exatamente. Mas também mostra uma divisão nos hemisférios. Então, Da criança. Exatamente, que já mostra um conflito. E é comum essa criança querer assumir a posição do papai. Por quê? Porque na cabeça da mãe não teve pai, então ele tem que assumir a posição. Então Olha. acaba tendo umas relações, assim, a mesma coisa da mulher que corta a cortina, não quer assumir a posição do marido, o Sim. dentinho separado também, ele quer assumir a posição do pai, seja menina, seja menino, né? Eu vou cuidar. Olha, gente, que informação maravilhosa. E tem uma pergunta aqui, Leandro, do Dirceu. Ele colocou assim, geralmente os dentistas dizem que não precisam dos dentes do siso e querem tirá-los. Isso é correto? Qual o significado desses dentes? Bom, vamos lá de novo. Eu vou bater na tecla. Eu não sou dentista, tá? Eu vou falar a visão biometafísica, que é a visão, vamos pôr entre aspas, energética sobre isso. O dente lá do siso, né? Ele é o dente do meu caminho, do meu direcionamento. Então, você vê, cada dente vai ter uma função. O siso em si, ele é o meu caminho. Tanto é que esses dentes em siso central, ele é considerado como a cabeça. E o dente do siso é considerado como o pé. Aqui está a mente, aqui está o caminho que eu vou trilhar. Quando a pessoa não se encontra em caminho nenhum, é onde o siso chora muito. É onde vem muita cárie, vem muita dor, vem muito problema, e aí dentro do conceito odontológico acaba tirando porque a pessoa está sofrendo. Mas se a pessoa conseguir ter clareza no caminho, entender um direcionamento, aprender a se adaptar às transformações do mundo, que é o que eu falo, porque aí vem muita controvérsia. Quando você pega ao pé da letra, fala, o caminho, então tem que seguir um. Não é seguir um. É eu saber me ajustar aos momentos. Tem momento que esse caminho é bom, tem momento que eu vou querer esse caminho, tem momento que eu vou querer voltar para aquele caminho. Só que eu tenho que estar aberto para não ter medo das mudanças. E aonde ele chora? Porque eu tenho medo da mudança. Se eu tenho medo da mudança, eu não tomo atitude. Se eu não tomo atitude, eu saio do fluxo natural da vida. E é onde eu não estou no fluxo, ele começa a doer. Então, dentro do conceito biometafísico, esse é o caminho que eu estou, que não é um caminho eterno. Hoje é esse. Opa, agora é esse. Quero voltar para esse. Agora eu vou para aquele. Então, a vida, ela está em mutação. É estar flexível, né, Leandro? Exatamente, a flexibilidade. Onde tem rigidez, vai ter dor. Geralmente, gente, desculpa só te cortar, geralmente, Não. assim, a gente empaca, a gente tem medo de mudar, a gente tem medo do novo, às vezes uma coisa não tá bom, a gente tá pegado àquela coisa antiga, mesmo não estando bom, mas e o medo de pular para cá e se não der certo? Porque na nossa crença não deu certo, né? Então a gente nem tenta às vezes, né? Fica empacado, sofrendo. Inclusive, Leandro, tem dente do siso que fica impactado, fica deitado embaixo do segundo molar do dente anterior a ele e não nasce. Tem a ver também com a pessoa, às vezes, não tá fluindo, tá empacada. Sempre que afeta ele é o fluxo, né? E aí tá. Por que é um dos dentes que mais sofre, se você for ver? Porque todas as pessoas sempre têm medo do novo. Mudar de caminho. E quando eu falo mudar de caminho, não é só o trabalho. O caminho é, o relacionamento não está bom, conversei e não mudou, mas eu tenho medo de tomar uma decisão. O trabalho não me agrada, mas eu tenho medo de sair. Ou seja, eu já tenho não, porque eu já estou na dor, e tenho medo de tomar uma decisão que pode me levar para a alegria. Eu prefiro permanecer na dor, porque na dor você já está. Dor não aumenta, não dá para ferir dor. E a dor é o seu conhecido ali, que você já conhece, né? Exatamente. Então eu prefiro ficar aqui, porque eu conheço, mas tá doendo, mas eu vou ficar aqui. Então você vê, só que eu tenho a possibilidade de ir aqui, tem um período de felicidade. Mas não. O medo do novo impede você de ser feliz. Sim. Olha, muito, muito interessante, né, gente? Tem outra pergunta aqui, da Marisa. Eu conheci uma criança que tinha os dentes de leite da frente, todos partidos e pretos. Já tinha falta de pedaço de dente.
Por que isso acontece? Os dentes incisivos centrais, né? Centrais e laterais, de leite. Então, mesma coisa, aquilo que eu falei lá atrás, que o incisivo representa papai e mamãe ali. Então, provavelmente, vem aquela mesma explicação de sentir que o pai não é o pai, vamos por assim, tá? Então, só que ali já tem o quê? Uma dor. Uma dor que eu digo por quê? Porque lascou o dente. Então, ele sofre por sentir que o pai não fez o papel de pai, vamos por assim, tá? Ou melhor, a mãe não aceitou ele como pai, porque os dentes superiores são muito relacionados à mamãe. Lê, e dentes com manchas pode ser tristeza? Não sei se você já tinha comentado. Então, as manchas são psoras, né? Toda psora vai mostrar aonde está aquela tristeza. É na minha personalidade, no meu relacionamento, é na minha agressividade em ser aceito ou não, nas minhas ações, é na minha autossuficiência, é na minha segurança, Então, em cada um dos dentes vai ter um significado, né? Então, se manchou, por exemplo, o dente incisivo lateral aqui, né? É o dente dos relacionamentos, né? Do relacionamento. Então, aquilo não está sendo saudável. E pode, além da psora, ainda ter sangramento naquela região. Que é uma tristeza também, né? Exatamente. Então ele vai mostrando, são códigos ocultos que se você vai percebendo, não é perceber. Veja bem, vocês não podem, é o que eu falo muito para meus alunos, não fica preso no que eu falo, pesquisa. Vai lá e olha se aquela pessoa que tem aquela marca ali, vamos dizer, se é no incisivo lateral, se tá com aquele relacionamento não tá mais fazendo bem. Se for no lado direito, o relacionamento é no social. Se for no lado esquerdo, é no relacionamento afetivo. Quando eu falo afetivo, não é só marido, mulher. Afetivo, às vezes você tem um amigo ou uma amiga que você tem uma afetividade tão grande que é afetivo. Às vezes é um irmão, às vezes, sabe, é afetivo, que tem proximidade. Não é só afetivo de casamento, de namoro. Não, é afetividade pela pessoa. E social, quando é um patrão, não sei o que, um amigo que não é tão próximo, mas uma pessoa que está me incomodando, vamos por assim, tá? Então você vai percebendo esses detalhes. É no social, é no afetivo, né? E assim vai. Quem Muito mais legal. que perguntaram? A Natália está perguntando aqui, Leandro. O dente do siso tem a ver com a nossa ancestralidade? Ah, Natália. A Natália é minha representante do Japão. Gente, eu tô abaixando que eu tô lendo as perguntas, Muito bem. tá? Se tem a ver com a nossa ancestralidade. Todos os dentes têm a ver com a nossa ancestralidade, né? Porque o dente é osso. E é no osso que está praticamente, se você for ver, né, é a parte mais profunda do ser humano. Então ele tem a ver, sim, com a ancestralidade, né? Todos os dentes. O do siso, ele não é o primeiro dente a nascer, porque o primeiro é o incisivo central inferior, não é? Costuma ser inferior, os incisivos centrais inferior, depois vem os incisivos superiores, não é isso? Por isso da relação... pode falar. Não, e depende de cada organismo também, né? Mas geralmente são os incisivos mesmo que começa na criancinha, nasce primeiro pequenininho, mas lógico que tem um princípio de individualidade. E você vê que, na realidade, os mais ancestrais são esses que estão nascendo primeiro, né? Que tem mais relação. Tanto é que está falando aqui, papai, mamãe, principalmente nesses, né? O dentinho, por exemplo, quando... os incisivos inferiores aqui tem muita relação com o papai. Os superiores, eu falei, a mamãe que não aceita como pai. Tá? Então, é aí que está o ponto. Então, eles têm mais relação com os ancestrais até do que os dentes mais profundos. Porque eles vêm primeiro. Primeiro assim. Se vem primeiro, já vem memória sendo formada de anterior, né? E o que vai vindo depois já são coisas mais... Você vê, tanto é que aqui é a cabeça e aqui é o pé. Então vamos pensar, para o meu pé mexer depende de um comando de quem? Quem é ancestral ao movimento? Não é? Tem que vir um comando daqui, ó. Então a cabeça está aqui, esse seria mais ancestral, dentro da minha linha, tá?
E Leandro, você falou, é muito interessante uma questão, né, no curso, sobre as pessoas que têm os dentes maiores e as outras que têm os dentes menorzinhos. Sim. Então tem a ver com explica pra gente o que tem a ver o teu dente. Tanto que lá no consultório tem pacientes que têm os incisivos centrais, são esses dois, da frente superior, bem grande. Aí a gente até brinca que são pessoas mais autoritárias, mais mandonas, que parece a Mônica, né, da história em quadrinho, que tá com o coelhinho lá. É a mesma coisa, é o mesmo princípio do dente projetado e o dente recuado, vamos por assim. Tudo que é grande ou projetado é onde eu estou impondo. Tudo que é pequeno ou recuado é o que eu estou mais introspectivo, né? Então o dente incisivo central grande mostra uma pessoa com a personalidade forte. Sim. Né? Que eu imponho minha personalidade. E fica até mandona, né? Sim, uma personalidade forte manda, tem que ser do meu jeito. Se não observar, fica mandona, fica autoritária, né? Exatamente, é autoridade. E ainda se tiver o canino afiadão e grande, fala e um pouquinho agressivo, sobre o canino, Leandro, aproveita. Né? O canino não é o dente animal? Não é o dente que fura, o dente do vampiro? Então, é o dente do caçador, é o dente da raiva, é o dente da ira. Então, quanto mais afiado, mais tendência dessa pessoa, quando está nervosa, ficar cega, vamos dizer assim, não perceber o que fez e ser bastante agressiva. Mas também leva para outros aspectos, tudo de caça, tudo de instintos básicos, né? Comer, beber, meter. Aí você fala que, inclusive, que ele é o dente do sexo, seria uma pessoa mais caçadora sexual, né? É um caçador, tem uma tendência, né? Sim. Só que veja bem, tem que juntar todo o contexto. Nós estamos falando de uma visão isolada só sobre dentes. Mas tem todo um contexto envolvido. Num rosto madeira vai ter um significado diferente, num rosto metal outro. Então, ele vai ajustando às outras estruturas da face. E interessante que eu já atendi paciente no consultório, Leandro, que pediu que já foi incomodado, sem eu falar nada, nunca ter falado, falou, ó, doutora, me incomoda esses dentes pontudos aqui, eu gostaria de lixar. Mudança de padrão de consciência. A pessoa está mudando sem saber o que é aquilo, né? Exatamente. O organismo vai pedindo, né? Alguma mudança nela internamente está sendo pedida e ela vai diretamente no ponto ali, né? O que nós temos que estar atento é o seguinte: se desprender do que é moda e se prender à minha intuição. A moda só faz você fazer cagada, né? A intuição, ela é a maior sabedoria do ser humano. Então, intuição é aquilo que veio à vontade, eu preciso tirar isso. Moda não, você é influenciado pela mídia, é influenciado pela tendência, tá? Você vê, hoje a tendência é fazer bichectomia. Bichectomia não é bom, porque te dá uma impressão cadavérica. O seu inconsciente vê aquilo reflete e mostra uma impressão cadavérica, uma impressão de falta de saúde. Automaticamente eu começo a produzir químicas que vão abaixando minha imunidade, vão me gerando problemas, que não é saudável. Então tem que tomar cuidado com tendências, né? E hoje em dia tá tão em moda isso aí de bichectomia, de mudar o rosto, de fazer transformações, né, no rosto. Você vê hoje, tá muito preenchimento do mentoniano. Mentoniano, que deixa o rosto mais quadradinho. Tá, deixou mais quadradinho, aquela pessoa que era extremamente ativa, sem medo, já vai começar a analisar mais e ficar mais travada? Procrastina mais travada, mais insegura. Será que vou, será que não vou? Olha. Gerando medo. Então, depende. Agora, tem alguns casos que é interessante pôr. Então, não é assim. Imagina uma pessoa que tem uma testa reta, que já tem uma tendência à procrastinação, ainda põe aqui. Pronto, ele jogou 2 vezes a tendência. Ele dobrou a característica dele de procrastinar. Olha, e a pessoa começa a mudar mudar os comportamentos dela sem saber, né? Porque aquele gerou uma mudança, né? E gera. E isso eu tenho de experiência clínica, como você já tem lá também, observando os dentes, tudo, como que isso influencia a personalidade da pessoa, entre aspas. Caracas. Né? Olha, gente, como é importante a gente ter um olhar para nós mesmos. E outra coisa, nosso tempo, a gente tá com 10 para 6, temos 10 minutinhos só.
a gente pode só ir até 6 horas, porque o Instagram só permite 1 horinha, tá? Então, assim, deixa eu só abordar isso pro Leandro. As pessoas me perguntam, mas e quem já perdeu o dente? Quem usa prótese? Ou quem não tem nada? O Leandro sempre fala que é importante substituir por uma prótese, por um implante, não é isso, Leandro? Sim, é importante nunca deixar o buraco. Isso, porque... O organismo, a língua tem que perceber, né? A pele, o tato tem que sentir que aquilo está preenchido. É porque o Leandro diz que tira o dente, o corpo, mas a energia tá lá, né, Leandro? Sim, do dente? a energia ainda existe. Tanto a energia energética como a consciência que tem naquele local. Então, é importante preencher. Não é legal deixar no vazio. Deixa eu ver. Olha, vamos ver se tem mais uma perguntinha. Engraçado, minha 33 anos tem esses dentes de vampiro. De cima mais saliente. Acho que é os caninos que ela tá falando, Sim, né? os caninos, Já- Então, isso mostra essa tendência a ser mais, como eu falei, mais instinto. Instinto, não intuição. Instinto de sobrevivência, né? E Mais agressiva também? mais Leandro? agressivo com o tempo. Com o tempo vai saindo essa agressividade. E a outra pergunta, a Alice, Leandro, e quando a criança nasce já com os dentes de lado definitivo? Não, é porque assim, Alice, provavelmente os definitivos que ela nasceu são os molares, né? Porque os primeiros molares já nascem definitivos já. Então, provavelmente é isso que você tá falando. Agora, geralmente a gente tem os dentes de leite e os definitivos vão se guiando por eles para acontecer a troca de dente depois. Vê se mais pra cima, no seu não tem alguma pergunta aí. Deixa eu ver nesse aqui. Nesse eu não consegui, mas E tinha esse pergunta. aqui, não sei o que aconteceu aqui. Esse eu não sei nem se gravou. Acho que tá gravando, tá ao vivo lá, sim. E Leandro, tem um significado pela biometafísica bucal que representa os nossos dentes? Pela linguagem do corpo, por exemplo, a Cris fala que representa as nossas decisões, né? E assim, o que eu já pesquisei no consultório? Que pessoas que têm o dente muito desalinhado, muito torto, são pessoas que ela realmente tem dificuldade de tomar decisões, de fazer mudança, estão sempre empacada. E olha só que interessante, eu comecei a conversar com pacientes assim e mostrei esse lado para eles. E a pessoa começou a fazer mudança na vida, quis pôr aparelho, que era uma coisa que ela empacou e não conseguia. Ela falou que ela não conseguia, ela sabia que ela tinha que fazer aquilo, porém ela não tinha ação para fazer aquilo. Tá. Os dentes em si, você falou de decisão, né? No conceito da minha linha, não deixa de ser sinônimo, porque são as vontades. Porque ele está relacionado com a relação principal dos dentes, quem comanda energeticamente é a energia dos rins. Os rins têm uma consciência que a gente chama de Zi. Não um Zi de consciência adquirida, é um outro Zi, um outro ideograma que representa a vontade. Vontade de viver, vamos por assim. Tanto é que os dentes também são nossa defesa, né? Mas é a vontade de agir, né? Existem até pesquisas hoje, eu dei um curso que eu falei sobre Alzheimer, que fala que a maioria das pessoas que têm Alzheimer tem menos dente na boca, tem menos energia nos rins, tem menos vontade. E nos diários dessas pessoas que foram pesquisadas, acho que 600 e poucas freiras foram pesquisadas. No diário, a maioria das pessoas que tinham memórias ruins, sempre falando de coisa ruim que aconteceu, dificuldade, problema, não sei o que, as que perdiam mais dente tinham mais tendência a Alzheimer. E todas que eram positivas não tinham Alzheimer e tinham a maioria dos dentes na boca. Olha. Né? Então você vê, a vontade é viver. Esse Zi é aquele que faz a célula vibrar porque eu quero viver. Então, como ele comanda os dentes, não deixa de ser. Você falou de decisão, vontade. Ir vou pra fazer, frente, né? andar. Exatamente. Então, tem sentido. Nossa, muito legal. E tem porque, assim, a gente vai fazendo as pesquisas lá e vai observando os comportamentos de cada paciente, né? O que eles abordam pra mim, né? Que contam da sua história. Aí você vai percebendo mesmo que, às vezes, tem uma procrastinação, tá empacado mesmo, não consegue colocar algum sonho, alguma vontade para fluir em prática, exatamente. É isso, porque essa energia Zi é o que faz ela... Na realidade, esse Zi,
ele ancora no organismo no 4º mês de desenvolvimento fetal. É onde ancora essa consciência. E essa consciência é o que faz todas as células vibrarem, ter movimento, porque é a vontade de se manter vivo. Então, é onde vai construindo o organismo. Vai construindo o organismo, depois que eu nasci, eu vou construir a minha realidade externa, a minha vida. Então, isso é vontade, é determinação. É bem isso mesmo, né? Bem legal. Maravilhoso, né, gente? E, Leandro, pra gente falar, deixa eu ver se tem alguma pergunta pra gente fazer a última aqui, senão eu mesmo faço alguma pergunta aqui pra gente fechar. Ah, ó, paciente pediu pra falar um pouco dos diastemas, que são as separações, você falou, né? Falei. E quando separa assim, porque tem paciente que tem separações entre laterais, centrais, os 4 separadinhos. Tá. Aí como você pode explicar isso? Então. A Cíntia tá perguntando, já vai pra você, Cíntia. Essa grande TNCV. A tendência de assumir a posição do homem da casa, e isso acaba afetando conflitos de relacionamento. Porque ao mesmo tempo que eu quero, eu não quero. Pum e pum. Porque pega dentro da personalidade e dentro do relacionamento, dentro do que você falou. E aí tem um distanciamento. Ao mesmo tempo que eu quero perto, eu não quero perto. Né? Não sei, aí ela vai ter que refletir sobre, e você que conhece mais vai ter mais intimidade para perceber. Mas é isso, eu quero assumir a posição. Por quê? Porque lá dentro já existe uma tendência inconsciente de eu sentir que eu não tinha o suporte da imagem masculina lá na infância, né? E aí eu assumo o papel com uma certa... Quero proteger demais, acabo sendo um pouco controlador. Sim. E acaba atrapalhando nos relacionamentos, né? Olha que legal. E, Leandro, e quando os dentes laterais, esses aqui, que é os relacionamentos, são em cima dos centrais? Eles são projetados, né? Então, você vê, projeção aonde? No afetivo, no social. Então, quando tem essa projeção do dente do relacionamento em cima da personalidade, é onde eu sinto que eu me dou demais no relacionamento, mas não tenho uma reciprocidade, vamos por assim. Pode ser no serviço, pode ser no social, pode ser, e aí vai. Onde eu estou me doando demais e não estou tendo aquela reciprocidade que eu acho que eu deveria ter. Legal. Gente, ó, pela biometafísica bucal, a nossa parte superior toda dos dentes representam as mulheres da nossa vida. Do incisivo central, desse grandão pro lado direito, as mulheres com que eu me relaciono do lado social, lado do trabalho, amizades que não são tão próximas. E do incisivo central esquerdo, que é o outro grandão até o final, as mulheres com que eu me relaciono do lado afetivo, que vem tudo que o Leandro falou. Vó, sogra, irmã, tia, tudo que vem do lado do coração, do lado do afeto. Né? Amiga muito próxima. E inferior são os homens com que eu me relacionamento, a mesma classificação. Incisivo direito para trás, social. Incisivo esquerdo para lá, do lado afetivo. Tá bom? O nosso tempo acabou, gente. Nós vamos ter que fechar a live. O Leandro vai dar o contato dele. O endereço aqui do Instituto também, para quem precisar, porque os cursos dele são maravilhosos. É um outro olhar para você. É um florescer mesmo. Então, vale muito a pena conhecer. Ele dá curso online também, então tem para todos os gostos. Pode falar, Lê. Só digitar Leandro H-E-C-K, de quilo, tá? Leandro Rec. H-E-C-K, que já vai aparecer lá. Você pode jogar isso aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, aí já vai me seguindo lá no Insta, no YouTube, em tudo. Tem muitos vídeos no YouTube, tem bastante informação no meu Instagram, tem bastante coisa legal. Dia 21 e 22 tem curso de bioconexão, dá uma olhada e quem quiser se aprofundar, entre em contato e vê se o coração pedir, nós estamos aí. É isso aí. Eu vou dar o contato do consultório, do WhatsApp do consultório, quem precisar de uma avaliação, quiser saber um pouquinho mais sobre os seus dentes, a gente bate um papo, é bem legal. Anota aí, o WhatsApp é 99102-9016. Geralmente quem responde vocês é a Eliana, que é recepcionista. E precisando, tamo junto. Cíntia, é esse aí mesmo, Leandro Rec, aí vai aparecer lá, Leandro Rec Gêmeo, porque o meu tem o gêmeo. Mas você jogando Leandro Rec, provavelmente vai aparecer eu. Aí olha a foto aqui que sou eu que tô lá. A Cíntia é colega de faculdade, linda.
Obrigada por ter assistido, viu? Se você quiser fazer o curso do Lê, você vai amar, vai agregar muito na sua profissão e na odontologia. E nós estamos montando um aqui específico para dentista, tá? Então nós vamos definir data, tudo certinho. Quem quiser, se achar que faz sentido, né? Aí nós vamos logo estar divulgando essa data, tá bom? Obrigado a todos pela paciência aí de aturar a gente por uma hora. Tem que ter paciência, né? A gente é até legalzinho, né, gente? Dá pra aguentar. E grande beijo. Brigadão. Obrigada, gente, pela audiência. Obrigada por ter assistido. Um beijo grande. Precisando, tamo junto. Obrigada. Beijos. Meu pai. Aí corre todo mundo para deslogar os celulares. Encerrar vídeo, sim. Compartilhar, sim. Eu não sei porque que o meu não quer parar. Ah, o seu não... Será que gravou? Ele ficou escuro? Ah, minha mulher aqui, ó. Sua mulher ficou lá o tempo todo. Aqui, ó. Para, nesse xizinho. Aí encerrar.